Tem E feito aí, meu noites amigo? frias, né? Tudo bem? Não tenha dúvida, o inverno chegou antes da hora. É, tá vendo? Fabrício, em É primeiro bom lugar, que, obrigado por gastar uma hora com a gente aqui. pelo contrário, eu vou Em aprender meu nome, em mais nome do da que Itamucino, que está dando a infraestrutura para a gente. eu que agradeço. Ah, você é muito admirado. Você é muito admirado. Todo mundo ficou muito excitado quando falei que você seria o nosso convidado. Então, você Ah, está ficando uma lenda do esporte aqui, não- da medicina do queria, esporte. gostaria que muito que fosse pelos meus feitos esportivos, mas eu imagino que não sejam. Feitos, mas são os médicos, os feitos médicos. Também vale. Existem alguns médicos entraram para a história aí do esporte sem ter tido grandes carreiras esportivas. Tem muitos médicos de esporte que foram atletas também. O atual diretor médico da, UT, da U- International Triathlon Union, ITU, ele é um Aham, dos poucos não triatletas que está no hall da fama do triatlo mundial, pelas contribuições que ele tem produzido na medicina do entendi. triatlo. Medicina do triatlo. Bem Um médico interessante. Bom, italiano. o Fabrício, que bacana, né? Eu admiro muito vários desportistas italianos, e no ciclismo, então, nem se fala. Um É, dia a gente pode conversar sobre isso, porque lá tem os ciclistas que são é, história. Né? Sim, se a sem gente sombra falar de um dia, a gente vai dúvida. falar do Dino Sem, Bartali, so- né? Que foi o leão da Exatamente. Toscana, Leão da Toscana, né? grande livro. Travou uma grande luta. Exatamente. Grande, Salvou, ele é um salvou dos vários poucos judeus atletas. do campo. Isso. Tem o nome lá no muro da homenagem judaica, lá em Israel, ele tem o nome dele lá. O Muito Bartali bem, tem mas um Fabrício, me diz uma grande. coisa assim. Nós estamos vivendo aqui uma época de Covid e Covid quarentena, né? Embora pode ser que o Rio de Janeiro comece a liberar um pouquinho, vários países e tal. Ah, o que você aconselharia para o pessoal? Nós temos na nossa live que são muitas pessoas não médicas, né? A maioria, que são pessoas que querem entender o que está acontecendo. Como é que você aconselharia em relação ao esporte para quem está em casa? A pessoa deve tentar fazer alguma coisa, uma dica? O que que você diz para as pessoas que estão em casa? É, essa retomada agora da liberdade de ir e vir, digamos assim, sobre tudo o que diz respeito à prática esportiva, tem que ser feito com cautela, como todas as outras coisas ligadas ao fim do período de isolamento social e do que a gente tem chamado de quarentena. Uhum. Então, assim, nesse momento, eu acho que a partir de amanhã, a atividade física ao ar livre vai ser liberada, né? Isso, Muitas pessoas vão se sentir à vontade para ir, outras não. certo. Quem se sentir à vontade para ir, que mantenha os cuidados que já foram amplamente badalados aí em vários lugares, Aham. relacionados à higiene, a cuidados com contato pessoal, todas as coisas. O coronavírus não desapareceu, a gente ganhou o direito de sair de casa. Mas mantenha tudo isso, higiene da sua caramanhola, que for ciclista, correr, se possível, sozinho, todos esses aspectos devem ser mantidos. E quem não tiver a vontade para sair, porque ainda tem receio, né, esse desejo deve ser respeitado, mantenha-se ativo, porque a gente já está mais do que provado. Semana passada saiu o primeiro grande estudo de hábitos de vida ligado a risco de formas graves de coronavírus, de sedentarismo, tabagismo, obesidade, foram fatores de risco associados à forma mais grave de coronavírus. Então, se manter ativo é o que sobrou para a gente nesse momento, enquanto a gente não tem uma vacina. Fabrício, me diz uma coisa. Você, você, enfim, tem chefia um laboratório de performance humana e que você recupera, acho que da criança ao idoso, do operado ao não operado, enfim. Me diga Ao uma atleta coisa, você olímpico. já está recebendo doentes pós-Covid? Quer dizer, o cara com alguma Alguns, sequela pulmonar de Covid? É? a gente tem, já avaliamos alguns, se eu não me engano, hoje avaliamos o 11º paciente pós-Covid e já temos alguns pacientes em reabilitação Qual o tipo de por sequela sequelas. que eles têm mais frequente?
a gente tem preocupado com duas sequelas. A mais óbvia que são as sequelas pulmonares, que vão ser fruto da magnitude da doença. Então, doenças mais graves vão ter sequelas pulmonares mais graves. E as sequelas cardíacas, que a gente ainda tem, Marcelo, alguma dúvida se... É óbvio que a doença mais grave tem mais chance. Mas se quem teve uma doença assintomática ou pouco sintomática está isento de risco cardiovascular. Essa é uma preocupação que a comunidade médica desportiva ainda tem, de maneira que a gente vai, nos atletas, sobretudo de elite, investigá-los, mesmo que eles tenham tido uma doença assintomática. Eu saio dessa reunião, entro na reunião do Comitê Olímpico Brasileiro e isso é uma das coisas que a gente vai discutir lá. Entendi. Quer dizer, mas se ele teve assintomático, você tem duas formas de saber. Ou ele piora o desempenho dele, e isso é uma forma indireta de saber, ou você vai rastrear fazendo o quê? Alguma tomografia, ou levar todo o atleta de alta performance a fazer um teste lá no laboratório. A gente tem a seguinte recomendação. Quem tem uma vida desportiva, amadora ou profissional, e tiver coronavírus, deve se preocupar em dosar, mesmo que ambulatorialmente, marcadores de risco cardiovascular, ou seja, de lesão miocárdica. Troponina, basicamente. Então, troponina, enzima do músculo do coração, e o dedímero, marcador de trombose, devem ser dosados mesmo em nível ambulatorial. Isso é uma coisa que a gente possivelmente vai recomendar para todas essas pessoas, para os atletas, sem sombra de dúvida. E diante de um marcador desse aumentado, a gente vai ter que fazer um rastreio de miocardite, inflamação do músculo do coração, vendo se essas pessoas têm arritmia associada ao exercício, vendo se tem alteração da função ventricular e, eventualmente, vendo se tem fibrose na ressonância cardíaca. Quem não tem nada disso, pelo menos um eletrocardiograma precisa fazer. Quem quer voltar para uma vida desportiva de alta intensidade... Digamos o indivíduo que digamos que faz um triatlo, que ele está acostumado a correr uma maratona por semana, que ele faz 100 km de bicicleta, ele não sente nada. Isso. Por que esse receio? Essa pessoa deve fazer... Por que esse receio? Porque os casos de morte súbita em animados, que a gente depois descobre que eram miocardite, o cara também não tinha sentido nada. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. A gente ainda vai ter que... o cara pode ter uma miocardite assintomática, sem ter sintoma inflamatório da miocardite, febre, artralgia, nada disso. Sem sombra de dúvida. A maior parte os casos que tem miocardite sintomática, esses caras a gente guarda, investiga e não libera ele para o esporte. O que acontece do evento agudo, morte súbita, arritmia, é o cara que você não soube que tinha. Entendeu? Esse cuidado a gente vai ter até que a gente tenha mais conhecimento a respeito do que efetivamente o Covid faz no coração. A gente sabe já o que ele faz. Entendi. A informação prognóstica disso, o que acontece com essas pessoas no médio e longo prazo, ainda carece, não tivemos tempo para investigar. Entendi. Não sei se você recebeu, eu te mandei um trabalho, ainda está em prova, não foi publicado, mas muito interessante, de duas biólogas de Santa Catarina. Elas fizeram um rastreamento de 1970 até 2020 sobre imunidade e exercício físico, atividade física, exercício de alta performance. Eu vi, é um artigo bem longo, 48 muito interessante. Páginas. Isso. Mas então, em resumo, de 80 mil trabalhos, elas selecionaram 260 que tinham algum valor, algum ensaio mais significativo, e elas discutem ali, mostrando que o indivíduo que pratica esporte, principalmente de alta intensidade, aumenta a imunidade, diminui a sua resposta inflamatória, e aí talvez isso explique uma menor resposta desses atletas de alta performance às infecções, principalmente a infecção atual do Covid. Quer dizer, a pessoa fica menos doente. Eu, nesse momento, estou escrevendo um artigo sobre isso, que é, na verdade, o resultado final da pesquisa que a gente fez, que chama SAT-Covid, que é Saúde dos Atletas durante a Pandemia. É um projeto de pesquisa modelo guarda-chuva. Várias coisas vão sair dali e esse é o primeiro paper que a gente está escrevendo.
que tinha como objetivo avaliar se os atletas tinham uma necessidade de hospitalização menor. Os resultados são animadores, é óbvio, com todas as limitações que a ferramenta de pesquisas que a gente dispõe durante o isolamento social impõe, mas a gente vai continuar. Então, a gente teve, né, eu posso aqui antecipar algumas coisas para vocês, na população atlética, a gente teve 1.869 respostas, algumas repetidas, já chegaram a 1.700 e poucos respostas individuais, pessoas que responderam, que diziam atletas pelo critério que a gente utilizou. Desses, 100 tinham ou Covid confirmado por exame laboratorial ou alta suspeita pelos sintomas. A gente considerou, usamos um score para determinar alta suspeita. A taxa de internação nessa população foi de 5%. A taxa de internação esperada nesta população, comparada com a população de Nova York, era de 18%. Então foi bem mais baixo. Menos de um terço. Tem algumas surpresinhas aí que eu vou... mostrou que... Aí até uma pergunta que o Alex, que é um professor de ginástica muito bom, que é personal aqui em casa, o Alex Mota, ele até citou aqui rapidamente a pergunta dele, se na verdade é a promoção da saúde ou na verdade você realmente reforça o seu sistema imunitário. Pelo que eu entendi do artigo, você reforça o seu sistema imunitário mesmo. O que a gente consegue ver, é uma resposta anti-inflamatória após exercício. Porque o que acontece? Na verdade, quando você faz exercício de alta intensidade, você cria aquela janela infecciosa, né, onde você tem uma resposta inflamatória gerada pelo exercício. Acontece que os atletas, e isso é muito bem visto nos atletas master, onde esse mecanismo se perde na pessoa que não faz atividade física, eles têm uma resposta anti-inflamatória contra-reguladora preservada, sobretudo no mecanismo principal disso, que é ligado ao linfócito T. Então, esse mecanismo que se chama de T-regulator preservado é que parece combater essa resposta inflamatória que o exercício de alta intensidade faz e não deixando que o atleta tenha infecções mais graves, entendeu? Ele fica mais susceptível, mas em resumo, se estressa o sistema muitas vezes. Em resumo, a gente poderia dizer que, na verdade, há uma melhora realmente do sistema imunológico do cara que faz exercício de alta intensidade. Quer dizer que... Parece que sim. Isso já é um dado. Sim, o que acontece é assim, no longo prazo isso melhora. No curto prazo, ali, logo depois do exercício, você tem uma resposta inflamatória que propicia uma janela infecciosa. Mas no longo prazo o benefício é maior. Tem um estresse agudo, aumenta a janela, mas no longo prazo você acaba se protegendo mais. Só para você ter uma ideia, o risco de se morrer por pneumonia em quem faz atividade física em alta intensidade é 13% menor para cada hora por semana que se faz de exercício. De pneumonia, tá? Tem uma pergunta da Vânia Palmeira que você já respondeu, mas só para ficar claro para ela. Ela pergunta como é que o médico constata a miocardite se ela é assintomática. Em geral, por manifestações daquela inflamação ali, sobretudo se ela gera fibrose no músculo do coração, aparecimento de arritmias em testes de esforço, ou na fase mais aguda para elevação das enzimas. Um eletrocardiograma, um ecocardiograma, mas tudo investigativo na pessoa. A pessoa que teve Covid, como você falou, deve fazer ao menos um eletrocardiograma para ver como é que estão as coisas e dosar uma troponina, que é uma enzima que mostra se ela é elevada, que tem agressão no músculo do coração, e o dedímero, que na verdade é um produto de degradação de coágulo. Se esse dedímero está alto, significa que você teve algum coágulo em alguma parte do corpo, e isso é um sinal indireto de alguma trombose. Então, Vânia, assim que você detecta fazendo alguns exames laboratoriais, mas quem teve Covid? Exatamente. Essa pergunta eu não compreendi, se desculpe. Fabrício, o André Ibeias, não sei se você conhece ele, é um amigo nosso, e que Sim. é um atleta de alta performance, ele faz ciclismo de alta intensidade, e ele teve... Irmão da Mônica? Irmão da Mônica. Irmão da Mônica. Se ele for bom igual a irmã dele... Ele é tão bom, quase tão bom quanto a irmã.
Mas o André Inferno. fez até um relato, ele teve um Covid de uma forma muito severa, e ele pergunta agora se o atleta estiver overtraining, o que é comum, ele tem queda da imunidade? Sim, infecções de repetição são sinais, é um dos sinais de overtraining. Então, esse é aquele cuidado que a gente tinha, que a gente falou, badalou muito no começo da pandemia, de que nesse momento não era a hora de buscar melhora de performance, para evitar o overtraining, sem sombra de dúvida. Se você estressar esse sistema muitas vezes, a sua imunidade cai, claro. Isso é mais do que provado, e aí aumenta a chance de infecção. Se vai aumentar a chance de infecção grave, também não sabemos ainda. A Olinda pergunta assim, fala assim, doutor, já estou morrendo de medo de miocardite. A Olinda é minha mãe, mas ela não teve Covid, assintomática, mas já está morrendo de medo da miocardite. Eu tô aqui pensando numa homenagem que o doutor Derbal falou para você no dia do seu aniversário de 40 anos para sua mãe, quase aqui repetindo essa frase aqui no Instagram, mas não vou poder. Nosso não querido pode doutor Derbal. O Instagram vai verdade. derrubar a nossa live se eu falar. Vai derrubar a nossa live. Nosso querido doutor Derbal gostava de muita gente, mas de você mais do que quase todo mundo. Eu dele. Me abalou muito. Eu sinto muita falta dele. Mas Imagina o doutor Derbal nessa pandemia, ô Marcelo. Estava internado, né? Amarrado. Lógico, vou ficar em casa nada, ninguém vai me deixar em casa. Pô. Dripping de Rivotril. Exatamente. Olha aqui, o Estevão Luiz é um grande amigo que é cirurgião vascular em São Lourenço, Minas Gerais. Ele perguntou o seguinte, não poderia ou já se usa a angiotomografia coronariana para screening de atletas de alta performance em relação ao Covid? Não, em relação ao Covid, não. A gente não, que isso é mais função, né? O que a gente tem visto um aumento de eventos coronarianos também, mas em pacientes internados muito graves. Ele não acredito que ele deva progredir a aterosclerose. Não é uma coisa que nesse momento a gente... Em termos de screening, como você falou, Estevão, seria melhor fazer realmente enzimas miocárdicas, troponina... e um ecocardiograma de estresse, função mesmo, avaliar a função, né? Exatamente. Muito interessante. E a avaliação cardiopulmonar. Avaliação cardiopulmonar. Eu queria te fazer umas perguntas mais, assim, extra-Covid, porque a gente tem um público geral. Muito bem. Há pouco tempo saiu um guideline sobre, acho que é britânico, se eu não me engano, ou não sei se é um consenso, sobre exercício físico para crianças. Que idade deve começar e qual a intensidade? Faz um resumo para a gente. Atividade física para criança. Abaixo de 12 anos, eu digo. Abaixo de 15 anos. Sim, a gente teve uma sessão recentemente sobre isso, e isso é um desafio para a pandemia. Mas, fora isso, atividade física para criança, 1 hora de atividade física por dia. E aí pode incluir atividade física realizada na escola, mas 1 hora de atividade física por dia, 7 horas por semana é o recomendado. Mas a maior preocupação que hoje a gente tem com criança é o tempo de tela. Tempo de tela, né? Eles se perdem muito na tela ali, né? Tempo de tela é que tem que ser controlado. Porque, em geral, quando você tira a tela, a criança vai fazer... atividade física. Brincar, vai fazer atividade física. Mas então, o grande limitador é isso. Exercício físico, o ideal é 1 hora por dia, diariamente, 7 horas por semana. Então, 1 hora por dia, 7 dias por semana, 7 horas por semana, é a atividade. Isso é o recomendado para criança. Não, porque às vezes, por exemplo, eu tenho um filho de 11 anos, de pediatria. Dou ginástica para ele e às vezes, será que eu estou exagerando? Não, né? Na verdade, estou até pegando leve. Agora, muito bem. E assim que ele tiver interesse, estruturar o exercício. Se puder, se ele quiser seguir um esporte, né? Se ele quiser seguir um esporte, pega o... ele está no momento em várias escolas, muitas crianças devem estar dos nossos amigos aqui. Ele faz tênis, natação, faz vôlei, vamos ver que horas que ele vai cair em outra, né? Tem uma pessoa que pergunta assim, você pode esclarecer o que é o atleta de alta performance? Muita gente é atleta básico. Então,
diferença A entre definição de atividade atleta que eu mais física e gosto. exercício físico? Fala aí. A seleção de atleta que eu mais gosto é justamente a que a gente usou nessa pesquisa. Quem faz mais de 3 dias de atividade física por semana com o objetivo de melhora de performance. Ou seja, eu quero ser melhor hoje, sobretudo se tiver um esporte, seguindo um esporte. Então, as pessoas que fazem atividade física 3 ou mais vezes por semana com o objetivo de melhorar a performance desportiva, esse é o que a gente considera atleta para entrar numa pesquisa, etc. Então, todas essas recomendações envolvem este indivíduo. Entendi, entendi. Quer dizer, hoje eu, que tenho 60 anos, eu procuro nadar 4, 5 quilômetros 3 vezes por semana e depois andar de bicicleta uns 90 a 100 quilômetros por semana. Não tenho a menor dúvida disso. A natação me prepara para o ciclismo. E você gosta de fazer um tempinho mais rápido, que eu sei, mandar o print da tela do Strava. Então, você é mais do que atleta. Muito bem. Olha aqui, o Rodrigo Sampaio, um grande amigo nosso, ele pergunta alguma relação entre tendinopatia e Covid. O Rodrigo é sacana. Ele está perguntando isso porque ele estava com a dor no tendão patelar. Olha, eu vou te falar, eu acabei de receber uma diretriz, acho que muito bem escrita por um médico do COB sobre alterações musculoesqueléticas no Covid. Existe um risco aumentado, não posso exatamente dizer se é todo o tendão, o que é, mas existe um risco aumentado de tendinopatia, sim. Uma das preocupações que a gente está tendo com os atletas. Mas eu confesso... Sim, mas não o caso dele que está assintomático, que não teve Covid. Quer dizer, não, ele teve uma tendinite, talvez pelo exercício dele. Não. Excesso de Claro que exercício. não. Quem teve Covid errado. tem uma... Claro. Isso. É isso que precisa associar bem. Ele precisa ficar claro para as pessoas, né? Porque a pessoa acaba misturando, né? Eu estou com dor de dente. Bom, é época do Covid. Não, você não teve nem Covid. Você está com dor de dente porque está com dente cariado. Está aqui o Sérgio Rotier, nosso melhor dentista do mundo, está aqui assistindo a gente para dizer isso. Tá difícil, né? Não é? Esses tiveram a vida muito tá me ouvindo modificada, bem? coitados. Eu estou te ouvindo maravilhosamente bem. É verdade. Ótimo. O Alex Mota, que é um grande professor de ginástica personal, ele pergunta assim, na minha visão como educador físico, nesse momento não indicaria atividade, não entendi, com uso de atividade o quê? Árdica. O que é isso aqui? Não deu para ver, desculpe. Atividade... A minha transponder aqui não conseguiu ler o que escreveu. A Tatiana não é médica, mas você vê que a letra ela mesmo não leu. Eu acho que é convivência, tá vendo como é que é? Não tenho dúvida disso, Bom, de qualquer forma, com o uso de máscara, gostaria de saber a opinião de você. Eu acho que a máscara essa atividade cíclica. Atividade cíclica com máscara. Você corre com máscara? Você é capaz? Eu acho que, bom, enfim, é mais desconfortável, sem sombra de dúvida. A gente também está tocando um estudo avaliando isso. Saíram algumas informações aí de que as pessoas tiveram pneumotórax, o outro queimou o pulmão, o outro teve carbonarcose. Eu não acredito sinceramente, nisso. não acredito em absolutamente nada disso. A gente fez um teste, né? A gente fez um teste de carga constante numa pessoa com uma máscara na frente da turbina para ver o que acontecia. O que aconteceu foi a pressão expirada de gás carbônico aumentou 4 pontos. É nada isso. Está bem longe, muito longe do que... Então a gente vai, óbvio, eu não posso dizer que isso vai acontecer para todo mundo, mas a gente vai testar isso também com a máscara de pano, com a máscara de TNT, ver o que acontece. A demanda metabólica aumenta, fica mais difícil fazer o exercício numa intensidade que era fácil. Claro. Isso acontece. E aí você tem que respirar mais. Mas antes de qualquer coisa ameaçadora da vida acontecer, o indivíduo vai cansar. Então não acho que há absolutamente nada. A gente não começou ainda porque uma das coisas que as pessoas relatam é uma sensação de calor. Então a gente vai medir a temperatura do ar também enquanto com as pessoas correndo com máscara. É verdade. Fabrício, você agora tendo essa autorização, quer dizer, me parece que a infecção está decaindo, uma curva decrescente no Brasil em geral e no Rio de Janeiro agora, que era um dos mais afetados também, tanto que o governo começa a permitir algumas coisas de esporte ao ar livre, etc. Que eu acho que nunca foi proibido, mas de qualquer maneira,
A gente falou de criança, agora eu falaria dos idosos, muitos idosos estão presos em casa, com medo de sair de casa. Até a gente viu pessoas falecendo de infarto e de outras doenças, porque não sai de casa com medo e acaba morrendo em casa com medo de sair de casa. Você acha agora que as pessoas de idade devem sair de casa e fazer exercício ao ar livre, tomar um sol, caminhar, procurar não ficar perto de ninguém, usar máscara? Você é favorável a isso? Eu acho que a gente precisa ver como as coisas vão acontecer agora. Eu tenho muito receio do efeito manada nesse momento. E a gente tem um exemplo muito ruim que foi o Irã. É só olhar as curvas do Irã, são assim, o Irã ontem teve mais casos do que no meio de maio, de março. Então, assim, essa retomada de todas as atividades ao mesmo tempo, então, assim, eu tenho receio de que isso cause aglomeração, então eu acho que a gente precisa fazer isso com muita tranquilidade. Eu acho que isso que você falou é extremamente benéfico para as pessoas de mais idade, fazer algum tipo de exercício, mas elas não estão impossibilitadas de fazer dentro de casa. E, nesse momento, sair junto com todo mundo, eu acho que não vai ser bom. Em Niterói, a prefeitura botou um horário do dia que só pessoas acima de 60 anos podem andar no calçadão. Não sei como é que está a regulação disso. Minha mãe me perguntou se podia, aí eu disse para eu dei exatamente esses cuidados. Se não tiver ninguém, chega, olha, se tiver aglomeração, muita gente volta para casa. Então, assim, esse cuidado Claro, a gente tem que mas se ter. estiver sozinho, não. Porque eu tenho falado muito com a Itália, eu sei que na Itália, por exemplo, agora eles estão, inclusive, incentivando a retirada das máscaras. Não entendi bem essa orientação, baseada em quê? Na verdade, eu conversei com o Nicola, que está aqui assistindo a gente, que é um professor de ciclismo do Garda Bike Hotel, lugar maravilhoso para quem quiser visitar a Europa de bicicleta. E você vai andar lá na Ferrari das bicicletas, que é a Pinarello F12, que ele tem lá para a gente. E o Nicola falou que estavam surpresos, que agora a população está com medo, porque o governo prendeu tanto, aí começou a liberar e agora está pedindo para ficar sem máscara na Itália, lá na região da Lombardia, onde eles têm, que é vizinho ao Lago de Como, aí pertinho de Verona. Então, é uma coisa curiosa nesse sentido, né? Porque durante a pandemia, eu conversei com pessoas de Nova York aqui nas nossas lives, e era permitido a prática de esporte ao bordo do rio Hudson, mesmo com o fervor da pandemia, e permitido no Central Park também, desde que você mantivesse distância e usasse máscara. Em Paris também, durante o fervor da pandemia, lá, o Thunderstorm, você podia sair durante 1 hora por dia fazer seu exercício. Quer dizer, então... Mas era muito bem regulado, as pessoas tinham um documento que elas imprimiam, cada vez que saía, imprimiam no site do governo e apresentavam um agente de polícia na rua para poder autorizar. Assim, aqui a gente talvez tivesse dificuldade de fazer esse controle todo. Então, acho que por isso a restrição foi maior. A abertura é um momento de muita importância. De muito cuidado, né? O Rodrigo Hall, que é um dos meus filhos aqui, que estuda Direito, foi um grande cavaleiro, hoje é um grande ciclista, mas está sem sair de casa, né? Está na quarentena. Então ele pergunta assim, como é que você vai se prevenir correndo, andando de bicicleta, mesmo de máscara, se ele afirma que já ficou comprovado que a máscara, quando fica úmida, não funciona. Isso é uma afirmação dele, eu não vi isso ainda. É verdade. A máscara de TNT hospitalar, quando ela molha, a máscara cirúrgica, ela perde a sua validade. Tanto que a gente troca ela, os cirurgiões sabem disso melhor do que eu. Isso. A questão é a máscara de pano, ela é uma barreira mecânica simples, entendeu? Ela está molhada, não está molhada, não vai fazer grande diferença. Ela só algo para cair uma grande quantidade de secreção contaminada de coronavírus de você e aquilo ficar retido no pano. Reduz a transmissibilidade por conta disso. Dando que a gente não tem nenhum grande estudo com máscaras de pano ou coisas desse tipo, porque isso aí é uma perspectiva, né, baseada em plausibilidade biológica de que ela pode funcionar. Desde que não ponha a risco as pessoas. Eu acredito que a gente não tenha riscos relacionados à utilização de máscara na rua, mesmo fazendo atividade física. A eficácia, sem sombra de dúvida, a gente tem alguma dúvida assim. Tanto que no começo a gente pedia para não usar, dizia que não era, que máscara era para o hospital, etc. Claro. Etc. Claro. Tem coisas também que, como essa doença, a gente está aprendendo com ela, e ela é uma doença
que eu diria que ela tem um caráter muito, como é que eu vou dizer assim, um caráter muito variável, ela nos surpreende a cada momento. Então, a gente está aprendendo, está vivenciando esse momento histórico. Isso daqui a 50 anos, as pessoas que estudaram vão dizer como é que essas pessoas conseguiram sobreviver a isso, porque a gente está no meio do furacão, no olho do furacão, e tem que se virar. Tem que se virar. E aí até Exato. entendo que alguns colegas digam que usam determinadas medicações, porque na hora que você está no meio do furacão, meu amigo, uma gota de água ali no deserto salva a Lógico. sua vida. Então o cara É se lógico. agarra na menor esperança que tiver. E é compreensível, Exato. então, esse uso. Tome a vitamina, tome zinco, tome vitamina D, tome. Entendo tudo isso das pessoas, porque a situação está muito confusa, né? Os próprios trabalhos médicos aí, quem está nos assistindo em revistas conceituadas, hoje tem trabalhos que quando você lê, fala assim, esse trabalho normalmente não seria aceito. E, no entanto, a revista Exatamente, eu tenho publicou. falado muito disso. Tem um artigo sobre isso, né? Sobre a pressa, o impacto da pressa na qualidade dos estudos clínicos, não só na condução da pesquisa, quanto na revisão por pares. E aí isso tem impactado em informações de péssima qualidade. A gente tem Tem estudos assim, revistas péssima conceituadas qualidade. como isso aconteceu, você não vai assim. E claro, e sem quem esquecer, que eu até recomendo um livro, entendeu? Que já tem tradução em português, que é A Verdade sobre a Indústria Farmacêutica, que é muito interessante para o indivíduo analisar como ela Da influencia esses dados. Às vezes, Mônica, esqueci o nome da um autora, espetacular esse medicamento livro. espetacular, um medicamento mais barato pode ser completamente arrasado por pesquisadores, entre aspas, comandados por indústria farmacêutica, em benefício de uma medicação de $900 o comprimido, que também sem sua eficácia realmente comprovada. Mas, enfim, voltando aos nossos exercícios, nós falamos das crianças, falamos dos idosos, falamos da reabertura, você falou muito bem que ela tem que ser muito cautelosa, que a gente deve praticar em áreas, especialmente que não tenha aglomerados, se a gente sair em grupos muito pequenos, de 2 ou 3 no máximo, manter um distanciamento. Tudo isso eu acho que tem que ficar muito claro para as pessoas nesse momento agora, que é um momento, como você disse, da retomada, que tem que ter muita cautela. Fabrício, você falou também de alguns doentes que tiveram, atletas que tiveram sequelas, falou que os doentes, as pessoas que fazem exercício tiveram menos, em princípio, menos infecções graves. Quer dizer, isso você vai comprovar com esse estudo, que é muito interessante. E agora tem outras coisas legais também ainda, que eu vou deixar de surpresa para a publicação. Boa. Mas já posso adiantar o seguinte, a taxa de infecção não é a mesma de esporte para esporte. É mesmo? Interessante isso, hein? Bem interessante. Bom, a gente não sabe eu diria muito bem você por que existe nadar uma no mar, possibilidade, mas... por exemplo, nadar no mar vai ser difícil você se contaminar, né? Só se tiver um peixe Covid. Mas tem uma característica do nadador amador, que em geral, é uma idade mais alta. Em geral, o nadador é o indivíduo acima de 40, 45 anos de idade. E é uma população mais vulnerável para para manifestação clínica do Covid. É verdade, é verdade. Muito bem, o coach Renato Ribeiro te pergunta, vocês orientam algum tipo de exame de imagem? Renato. Professor Renato, algum tipo de imagem ou clínico, algum exame clínico de imagem para nadadores que contraíram o Covid? Quer dizer, o cara, pelo que eu entendi do Renato, o cara teve Covid e quer voltar a nadar. O que ele deve fazer? Dependente de ser nadador ou corredor, triatleta, ciclista, dependendo da manifestação clínica, ele precisa ser avaliado. Se ele teve a menor manifestação clínica possível, nenhuma manifestação clínica, o mínimo é um eletrocardiograma. Né? Se ele teve sintoma, o ideal é que ele seja visto por um médico e aí vai ter a investigação de acordo com o que for achado no exame clínico e no eletrocardiograma. E aí os exames que vão ser solicitados vão variar de teste esforço, eletro de esforço, né? Teste cardiopulmonar ou teste ergométrico, ecocardiograma e, se for necessário, o T-Holter. O fato é, se você teve Covid, não reinicie nenhum esporte
sem uma avaliação médica. E aí, assim, de acordo com a avaliação médica, você vai ter vários exames. Essa é a síntese, não? Eu acho que sim, Marcelo. Assim, eu tenho muito receio sempre de medicalizar o ato de exercício, né? Assim, é uma atitude muito Claro. saudável querer voltar a fazer exercício. Mas a gente já pegou, a gente tem, enfim, tem tomado bastante rasteira da Covid ao longo da condução dela, você sabe disso. Nesse período É, aprendido, a gente hoje é. domina muito Muito mais do que no traiçoeira. começo de É março. uma doença Então, muito traiçoeira. nesse começo, a gente vai pecar por excesso. Pecar por excesso, é claro. Não medicalizar. Agora, tem mais duas perguntas aqui. Vamos só aproveitar que eu gosto dessa interação com as pessoas que nos assistem. A Leila Cachapuz, ela pergunta: quem caminha 30 quilômetros por semana, você considera um atleta de alta performance? Leila, é uma querida paciente, amiga, irmã do Marcos Paulo Reis, um dos treinadores de maior assessoria de corrida esportiva do Brasil, na verdade, de corrida, triatlo, ciclismo. Personagem de um dos livros que eu recomendo para todo mundo, chamado Desafio do Portuga. Espetacular. Vamos anotar. Caminhar não é um exercício de intensidade, sobretudo porque não é quem caminha não está caminhando para um objetivo desportivo. Claro. Então, é uma pessoa que faz exercício. A não ser que seja 30 marcha quilômetros de atlética. caminhada por semana é muito grande. Aí a marcha atlética não sei se você tem ideia, já fiz exame de marchador. É impressionante a velocidade com que as pessoas andam. Só para ter uma ideia, o recorde da marcha atlética 25 Da km, marcha. o pace é 3:45, marchando. Não faço correndo. Bom, mas olha aqui. Fabrício, tem uma pergunta aqui do Estevão curiosa. Que sábado nós vimos o lançamento da Dragon Crew 2. Astronautas com idade em 52 e 48 anos, atletas de alta performance. Qual a sua opinião? Atleta de altíssima performance. Tolerar Altíssima performance. 5G, né? Na verdade, 5G. inclusive, só para ter uma Na ideia, testa. a gente está montando um protocolo de avaliação de mergulhadores, né? E tentando buscar o rigor que se tem na avaliação do... É a profissão mais perigosa do mundo, né? É astronauta. É verdade. A segunda profissão mais perigosa do mundo é mergulhador. De alta Só que os profundidade. mergulhadores profissionais não são avaliados como atletas, e deveriam. E os astronautas têm screens de avaliação física que atletas profissionais não passariam. Não passariam, você tem razão. Você sabe que sobretudo na tolerância de altas pressões, né? Eu fui mergulhador e uma das coisas que a gente fazia, porque era mergulho de apneia, que era um erro e depois a gente veio de conhecer, mas na época mais jovem, né? Que era a gente fazia uma hiperpneia, baixava o nosso CO2 e ficava mais tempo lá olhando os peixes. Numa dessas morreu o capitão Cláudio Coutinho, né? Que você morre na subida, né? Que é quando se dissipa. Exatamente. Pai da Claudinha aí, grande médica nadadora. É isso mesmo, Cláudio Coutinho. Muito bem. Agora, vamos falar uma coisa aqui diferente, que a gente ainda tem 20 minutinhos, vamos aproveitar você ao máximo. Não vai ter Olimpíada esse ano, claro, não tem como, porque as pessoas não estão preparadas para a Olimpíada. E para o ano que vem, elas também não estão bem preparadas, né? Ainda, né? Como é que vai ser esse negócio de Olimpíada ano que vem? Você que está no Comitê Olímpico, como é que vai ficar essa história? A gente tem muito receio do nível técnico. Os Jogos Olímpicos vão acontecer, não há dúvida disso, né? Se acontecerem depois da vacina, vão ter uma conotação. Se acontecerem antes da vacina, vão ter outra conotação. Então, a gente não sabe muito bem que tipo de Jogos Olímpicos teria. Em nível de igualdade semelhante a atletas de outros países, né? Porque essas coisas estão sendo feitas de forma assimétrica, para que eles tenham igualdade de competição. Nesse momento, a preocupação maior é atletas que já tiveram Covid, né, serem avaliados. 2, a retomada do treinamento não levar a lesão.
Então, cada federação, confederação tem criado protocolos de avaliação para avaliar os seus atletas, para ver em que nível de performance eles estão para retomar o treinamento. Então, assim, a Federação de Esporte... Fabrício? De ginástica vai fazer lá tempo de parada de mão, coisa desse tipo. Uma falha da transmissão, se você não se incomodar, porque agora retomou normal, mas ela ficou picotando, a gente está falando, então, você disse dois cenários, um com vacina, um sem vacina, certo? Ou, na verdade, eu acho que isso influencia, primeiro, a assistência pública, né? Porque você vai ter uma aglomeração de gente, se tiver vacina, você pode ter aglomeração, senão o pessoal vai ver na televisão. Vai ser jogos com o público. Vai ser uns jogos mais frios, porque não vai ter público lá torcendo, né? O segundo que me vem à cabeça, que se não tendo a vacina, é se todos os esportes vão ocorrer. Eu digo, luta greco-romana. Como é que o cara vai se agarrar? O cara vai ter que ter um Covid free test, alguma coisa assim? A gente... Na verdade, antes disso até, Marcelo, porque o lutador greco-romano, o wrestling, precisa voltar a fazer não só treinar, como fazer o evento classificatório. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Alô? É evento classificatório. Mas o evento classificatório, quanto tempo é antes da Olimpíada? Depende, pode ser 15 dias. Nesse momento vai ser o quanto tempo for necessário. A gente vai ter que se adaptar. Mas você tem uma ideia, a Confederação Americana de Wrestling tem uma diretriz muito interessante de ver, para se ler, justamente para os esportes de luta, que é um grande desafio. Lembrando que o UFC continua tendo evento, voltou a ter evento. Então, eles têm protocolo de teste sem público, mas os atletas estão treinando. Então, assim, o que se tem feito é assim, o sparring é único, testado o tempo inteiro, atleta, lutador e o cara que treina com ele ficam no mesmo lugar o tempo inteiro e vão ter que se adaptar a isso. E no dia do treinamento, no dia do evento, vão ter que fazer teste rápido em todo mundo. Gene Express. É verdade, é verdade. A Tatiana te faz uma pergunta independente do Covid agora. Qual é a frequência que você, depois de 40 anos, deve repetir a sua avaliação cardiorrespiratória, exame funcional para a prática de esporte? Não, enfim, a Tatiana está com a preocupação bem abaixo da faixa etária dela. Está com preocupação de 40 anos, não chegou nem a 30 ainda, já está preocupado com isso. Enfim. Mas com o objetivo de saúde, não há a menor necessidade disso ser menos do que anual ou bianual. Com o objetivo de performance, aí vai depender dos seus objetivos esportivos, mas uma vez ou 2 vezes por ano talvez é o suficiente, não mais do que isso. Mas para a saúde, 1 vez por ano é mais do que necessário, é mais do que ideal, 1 vez a cada 2 anos. Mais do que o suficiente? Mais do que o suficiente. O suficiente. Voltando aqui aos atletas olímpicos, o que me preocupa para uma Olimpíada que a gente estaria, digamos, há 1 ano dela, para o ano que vem, quer dizer, um atleta olímpico, o preparo é mais de 1 ano de preparo. Quer dizer, e as pessoas agora tiveram 4 anos, o cara agora teve uma interrupção de 4 meses, mas que não foi interrupção gradativa, foi uma interrupção drástica, né? Para alguns esportes, principalmente esportes de conjunto, voleibol que não treina junto, futebol, é uma... Né? A grande questão, Marcelo, assim, que o esporte, o princípio olímpico básico é que todo mundo tenha igualdade de condições. Quando você está com um país que está ainda com infecção lá em cima e todo mundo trancado em casa e o outro já liberou para treinar, você gera uma assimetria. Uma desigualdade. Que está fora do espírito olímpico. Fora do espírito olímpico. Então, assim, essa vai ser, assim, essa é a próxima. Por quê? Porque temos aí uma ciclo olímpico agora de 5 anos com uma pandemia no meio. E teremos depois um ciclo olímpico de 3 anos. Porque Paris 2024 já está... É verdade.
Tem 3 anos para treinar. Isso, assim, a renovação vai ser difícil e tudo mais. Você imagina quem estava lá já com seus 38 anos em para termos competir esse ano práticos, 39. é, Nossa ciclista vai maravilhosa, perder Flavinha daqui a 4 Oliveira. anos. Flavinha Oliveira tá, porra, a prova de Tóquio, de ciclismo, é a prova dela, cara dela, montanha, ela é quase que um alpinista em cima da bicicleta. E só que ela tem 38 anos de idade, o ano que vem 39, 38 para 39 na alta performance faz muita diferença. Mas veja bem, não fossem os problemas econômicos, talvez o ideal fosse suspender a Olimpíada dessa e ter só de Paris, não? Que aí seria mais igualitária. Alguns atletas iam perder sua chance olímpica, mas aí é parte da vida. Agora, acho que a questão toda é a questão financeira de todo o empenho que já houve lá, né? No Japão. Mas que senão seria ideal suspender. Mas eu acho que esse é impensável, Marcelo, porque o impacto econômico seria algo sem precedente. É óbvio que se não tiver segurança, vai ser suspenso. Mas se tiver alguma segurança, isso vai acontecer. E com relação a atletas perdendo o ciclo olímpico, a gente tem assim, exemplos históricos enormes de atletas que, por conta dos jogos que foram cancelados pelas guerras, acabaram perdendo suas oportunidades de ouro. A maior delas talvez tenha sido Maria Lenk. Maria Lenk, que te bateu em 1937, bateu o recorde mundial dos 200 borboletas, nada que ela inventou. E era a sessão, já ia entrar na Olimpíada de 40 com a medalha de ouro no peito e a Olimpíada não teve. Tragédia, né? Mas, enfim, o coach Renato te pergunta ainda, na primeira semana no Campeonato Alemão de Futebol, já somaram 10 lesões graves. Qual seria o tempo mínimo para um atleta voltar às competições? Quer dizer, é mesmo? E no meu caso, que trabalho com ultramaratonista aquático? Lembrando, progressão rápida de volume é um dos maiores preditores de lesão musculoesquelética. Aprendi isso. Assim, meu primeiro coach estava assistindo aqui, eu vi o nome dele passando uma pergunta, Diego Porto, um dos maiores treinadores de triatlo aí que eu já conheci, um grande estudioso, tem uma tese de mestrado em cima de triatlo. Progressão rápida de volume é um dos grandes preditores de lesão musculoesquelética. Então, assim, o fato de se estar parado... Esporte, em qualquer esporte. O Renato qualquer perguntou. Esporte. Então, se aumentar o volume natação rápido... também. Tem que aumentar do jeito que você... Não mais que 10% por semana. Nunca. O Diego está aí, né, prestigiando. Parabéns, obrigado, Diego. Prazer em conhecê-lo. Olha aqui. O Caio Robalo, lá de Campinas, pergunta assim: teremos eventos esportivos no Brasil esse ano? O que você acha? Amadores ou profissionais? Vou falar os dois. Amadores, acho que não. Em todos os sentidos. Profissionais, não sim. faz sentido, né? Futebol vai voltar, as provas de triatlo... Mas aí você acha que vai voltar por razões econômicas, não? Vão voltar por razões de necessidade de cumprir calendário e outros, por alguns esportes como o futebol, por exemplo, vai voltar por questões econômicas também. Também, né? Faz parte da cultura do brasileiro e tudo mais. Assim, a questão é uma questão delicada, mas em algum momento eles vão voltar. O Estevão, lá de São Lourenço, pergunta, na sua opinião, qual atleta é mais exigido sob o ponto de vista cardiovascular? Mountain bike ou speed? Eu acho que é o ciclista de estrada. Eu acho que a demanda cardiovascular é maior. Né? O estresse, talvez, mecânico, muscular e cardiovascular deu empate, porque o MTB também tem muita força. Mas o estresse cardiovascular, eu acho que no ciclista é maior. Por que eu estou falando isso? Porque quando você compara ciclista de estrada com ciclista de todos os terrenos, que é o mountain bike,
Em geral, os ciclistas de speed têm um coração maior, né, que determina aí uma demanda cardiovascular maior. Interessante isso. Interessante isso. Ah, ah, você, dentro do comitê, vocês vão fazer uma reunião para discutir treinamento, para discutir volta, para discutir estratégia. O que hoje o Comitê Olímpico Brasileiro está pensando? Fala para a gente. A doutora Ana Cortes, que hoje está na frente do Comitê Olímpico Brasileiro, que é a médica responsável pelo Corinthians, e uma médica da USP com pós-doc em medicina do esporte, uma formação espetacular, e mais do que isso, uma capacidade de organizar a equipe fantástica. Ela está à frente desse grupo que é formado por médicos de várias confederações esportivas, com apoio integral lá da diretoria executiva do COB, e que está em busca de criar esse documento faseado. Por que faseado? Porque nem todos os estados da federação, nem todos os esportes estão na mesma fase desse momento. Uns estão pré-abertura, outros já abriram, outros vão entrar em fase competitiva mais rápido, mas a vacina vai chegar junto para todo mundo. Esse documento vai de uma fase pré-abertura, que é onde o estado do Rio está hoje, né? Talvez amanhã não mais, até a vacina. E cada fase dessa existem condutas a serem tomadas no que diz respeito à determinação da segurança do esporte. Retorno do treino, higienização dos ambientes de treinamento, abertura do laboratório, exatamente, do laboratório olímpico, maneiras de avaliar a retomada do treinamento, o return to play do seu atleta na modalidade dele. Não tem como avaliar um atleta, um corredor de 1.500 da mesma forma do que um ginasta, né? Então, assim, como é que está a musculatura desse? Você botar um cara desse para treinar na intensidade de alguém que vai fazer uma competição da vida daqui a um ano, acha você lesionar. Imagina um atleta, um argolista, distende o deltoide agora, faz uma lesão, uma ruptura do deltoide, porque subiu rápido o volume. Acabou a Olimpíada. Acabou a Olimpíada, tá fora. Tá fora. Então, esse cuidado a gente tem que ter. E aí, tudo isso vai ser contemplado nesse documento. É um documento bastante completo, complexo. Na verdade, essas diretrizes, quer dizer, vão ser encaminhadas a todas as federações, porque às vezes o indivíduo, por falta de conhecimento, força o atleta e, quando vê, acaba estragando, né? Não tenha dúvida disso. Existem dúvidas do tipo, Marcelo? Sim, o cara está com um atleta lesionado. Nesse momento é hora de botar o cara dentro do hospital para fazer uma cirurgia? Mas até quando isso pode ser esperado? Então, tudo isso vai estar contemplado nessa diretriz. É bem interessante porque há um receio grande, eu vejo, quer dizer, como é que você vai juntar, principalmente os esportes que são de grupos, né? Como eu falei antes, o voleibol, o futebol, que são vários atletas, ou os esportes de luta, em que há o contato físico, judô, wrestling, quer dizer, esses esportes, a segurança dos atletas, o atleta de ginástica olímpica, quer dizer, todo mundo pega naquela argola, quer dizer, como é que você vai limpar essa argola? Se limpar demais, ela fica lustrada e escorrega da mão. Não é? Eu tenho... É uma situação bem complexa, né? Muito complexa que a gente está vivendo agora para a atividade esportiva, né? E isso, quer dizer, com os Jogos Olímpicos adiados um ano, o outro vai ser em 3 anos. Quer dizer, eu não sei. Eu fico na minha cabeça pensando, Fabrício, não sei se você tem essa ideia, que eventualmente alguns atletas que estão numa idade ainda boa, digam assim, eu não vou nessa e vou me guardar e me preparar melhor para outra. E a gente vai ter uma Olimpíada pobre de resultados. Porque o cara eu acho que isso vai acontecer de qualquer jeito. Tenho idade para esperar. Eu tenho idade para esperar mais 3 anos, prefiro voltar aos poucos e chegar lá e arrebentar em Paris do que me arrebentar agora. E esvazia a Olimpíada de Tóquio, né? Faz todo sentido o que você falou. Faz todo sentido o que você falou.
Alô? Tá me ouvindo? Oi, agora eu vi, agora voltou. Faz todo Estamos ouvindo sentido agora. que você Faz faz todo todo sentido. sentido que você falou, mas eu já tive a oportunidade de avaliar alguns atletas olímpicos e para alguns eu perguntei se você é, caísse morto logo depois de chegar e receber a medalha de ouro olímpica, você topava, você comprava essa na hora. Então, assim, eu acho difícil um atleta olímpico, um Olímpia, pensar, vou deixar para a próxima. Não vai. Eles querem ir, então é a vida É, deles, eles têm. Eu acho que eu vou Exatamente ter que isso, não aceitar a tua tem. resposta, porque o Diego Porto acabou de concordar com você também. Duvido um atleta olímpico abdicar da oportunidade de ir na Olimpíada. Não tem como, eles não vão de jeito nenhum. Não sei, conversar com ele, a federação, não tenho dúvida. Você vê o filme, tem alguns exemplos disso. Não, vai nessa não, vai na próxima, só por motivo de doença, força maior. Coisa que vale. A próxima pode não existir, né? Não tenho dúvida disso. Vai É, que. Fabrício, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. O Instagram vai derrubar a gente aí Tá. já já, hein? Já vai derrubar em 3 minutos. Então, antes dele derrubar, eu já vou dizer o seguinte: essa live vai ficar gravada. Quem quiser depois pode ver no IGT e depois ela sai para o YouTube. Foi muito esclarecedora. A gente agradece demais. Em meu nome, em nome da Itamucino, que faz a arte gráfica para a gente, que empresta o horário, que nos ajuda com a divulgação. Então, você sabe que Tatiana, todos os nossos amigos, somos grandes admiradores do trabalho que você vem fazendo, da criação do LPH. A gente frequentemente faz umas camisas de ciclismo para ajudar algumas ONGs de proteção ambiental, da On Safari, aquele projeto. Aliás, sexta-feira nós temos o On Safari aqui na tela com a gente. A Lili, que mora lá no Pantanal, vai falar sobre as onças e vai ser muito interessante, então, ver esses animais. E a gente promove, sempre bota o símbolo do LPH também nessas camisas, para as pessoas lembrarem que tem que fazer uma avaliação cardiovascular, cardiorrespiratória, enfim, uma avaliação física completa antes de se começar a subir a vista chinesa, já que ela está sendo reaberta, né? Ô, Então a gente te agradece. O minuto final eu deixo para você agora, antes que corte, a palavra está com você. Marcelo, eu só tenho a agradecer, assim, falar de esporte, medicina do esporte, para mim é uma coisa maravilhosa. Sempre que tiver oportunidade, eu vou estar presente. Eu agradeço todo o apoio que você tem dado, né, para o LPH, liberando espaço na sua camisa de ciclismo para a nossa marca. Você sabe que eu sou um fã seu, fã da Tatiana, e enfim, foi um prazer estar aqui falando desse tema no qual eu sou apaixonado com vocês durante uma hora. Nem vi o tempo passar. É verdade. Temos esse minutinho final. Eu espero que você esteja então com a gente em outras lives. Quem sabe a gente volta a Um falar prazer. mais à Quantas vezes frente. me chamar, quantas vezes estarei aqui. Ok, Fabrício. Então, vai ficar gravado. LPH no nosso peito, obrigado. Obrigado, querido. E coloca a gente a par de tudo que está acontecendo no Comitê Olímpico aí. Vou sair daqui e vou para Tchau. lá agora. Sentado na mesma cadeira. Um abraço. Tchau, tchau. Isso, manda notícia.